Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Hoje, então, nós celebramos o 28º domingo do tempo comum. Aqui é fundamental nos darmos conta de que Eucaristia é reconhecer a salvação que Deus nos dá. Eucaristia é ação de graças. Os leprosos são agraciados pela misericórdia de Jesus. Ele não recua diante deles. Ele não impede que deles se aproximem. Ele ouve seu grito, sua misericórdia os cura e devolve ao convívio social. Mas somente um volta para agradecer. Esse um somos nós, reunidos para louvar, bendizer e agradecer ao Senhor. Não somos melhores que os outros. Somos apenas seus representantes no gesto de agradecer a Deus. Por isso, façamos deste domingo, de todas as Eucaristias, atos e gestos de ação de graças. Exercitemos em nosso dia o belo gesto de agradecer. Um muito obrigado custa tão pouco e enriquece as relações entre as pessoas. Jesus, então, movido pela compaixão, que é a capacidade de sentir o que o outro sente, cura 10 leprosos. Movido pela gratidão, só um volta para agradecer a Deus, para glorificar a Deus e também agradecê-lo. A capacidade de agradecer não passa de 10%. Jesus está então se dirigindo a Jerusalém. Essa longa caminhada que iniciou em Lucas 9:51, mas não é então uma viagem qualquer. É ocasião para a realização de alguns milagres e muitos ensinamentos. Jesus atravessa as regiões da Galiléia e da Samaria antes de atingir a última etapa, que será de Jericó a Jerusalém. É nessa caminhada que acontece então o episódio narrado no Evangelho de hoje. A cura dos 10 leprosos, que só está presente no Evangelho de Lucas, essa narrativa. Em Lucas 5, de 12 a 16, Jesus já havia curado um leproso. Agora, então, são 10. Mas o centro, então, será dado ao leproso estrangeiro, ou seja, um samaritano. Na realidade atual também, para o nosso dia, no horizonte também de toda a humanidade, percebemos que alguns desejam apenas um copo de água. Outros desejam encontrar a fonte de onde jorra a água. Alguns desejam apenas colocar um remendo para tapar o buraco que se abriu na roupa. Outros desejam despir-se totalmente, suportarem a própria nudez até que sejam revestidos de uma veste totalmente nova. Alguns desejam, na verdade, receber alguma bênção ou uma graça de Deus. Outros desejam encontrar-se com o próprio Deus. Alguns desejam apenas a cura da pele. Outros procuram por aquele que pode mudar o coração de pedra num coração de carne. Alguns desejam apenas um remédio para aliviar a dor que sentem. Outros se dispõem a enfrentar um tratamento demorado e doloroso a fim de que a sua doença seja verdadeiramente erradicada, sanada da humanidade. No caminho da viagem de Jesus para Jerusalém, 10 leprosos vêm ao seu encontro. 9 deles são judeus. Apenas um é samaritano. Na época de Jesus, judeus e samaritanos se odiavam reciprocamente. No entanto, a doença da lepra os une, os iguala,
São todos homens necessitados de cura e também de salvação. Em nosso país, há um ódio entre aqueles que se consideram da direita e os que se consideram da esquerda. Um ódio que se manifesta de maneira gritante e que se manifestou nestes últimos dias e que ainda estamos vivendo neste período eleitoral. É algo que deveria ter sido já superado, mas se não fosse o fato de que os representantes do povo, aqueles que deveriam trabalhar pela unidade, para que desse tranquilidade, segurança e paz à nação, venham e fazem uso das redes sociais para alimentar nos seus seguidores a ideia de que todas as pessoas que discordam deles são inimigos da pátria. São maus brasileiros. Pessoas que merecem ser odiadas, atacadas, agredidas e, se possível, destruídas. Esse ódio, que não tem nada de cristão, ainda que alguns façam uso do nome de Deus. Esses 10 leprosos do Evangelho nos lembram que, independente das nossas diferenças de opinião quanto à política e à religião, e das diferenças entre as classes sociais e níveis de escolaridade, todos estamos, então, caminhando ou todos estamos contaminados com a lepra da violência. Todos somos passíveis de sofrer, então, uma injustiça, de desenvolver uma doença grave, de perdermos o emprego, de sermos atingidos por algum tipo de mal. Numa palavra, todos temos feridas e todos precisamos também de cura. O que nos chama a atenção também no Evangelho de hoje é a forma como os 10 leprosos são curados. Depois de eles gritarem: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós, Jesus lhes diz: vão apresentar-se aos sacerdotes. O Evangelho diz que enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. A nossa cura acontece enquanto caminhamos, obedecendo à palavra de Jesus. Enquanto algumas pessoas só aceitam sair do seu lugar depois de Deus se manifestar na vida delas, modificando então sua situação de sofrimento, muitos outros confiam na palavra de Deus e se colocam a caminho, ainda estando doentes, ainda não tendo todos os seus problemas resolvidos ou todas as suas perguntas respondidas. Não há cura para quem não aceita fazer um caminho com Jesus, orientando-se por sua palavra. Mas há um outro detalhe importantíssimo que surge na cura desses 10 leprosos. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. Enquanto caminhamos com Deus, algumas das nossas perguntas vão sendo respondidas, assim como algumas das nossas feridas vão sendo curadas. Mas quem de nós se dá conta disso? Quem de nós percebe as pequenas mudanças que vão se dando em nossa vida porque decidimos dar passos na direção que a palavra de Deus nos apontou? Muitas vezes, nós estamos tão preocupados em chegar ao final do caminho, contabilizando e sofrendo pelos passos que ainda nos faltam dar, que não reconhecemos aquilo que já caminhamos e o quanto já fomos transformados na caminhada que já fizemos. Jesus coloca a fé acima da lei. A lei excluía os leprosos de suas casas, da comunidade e dos lugares de culto. Jesus apresenta-se com a sua palavra
salvadora que espera a adesão da fé. O samaritano foi o único dos 10 leprosos curados que demonstrou fé e retornou até Jesus para glorificar a Deus. Porque a salvação, na verdade, não é somente ser curado da lepra, mas encontrar-se com aquele que nos cura e nos salva. A salvação vive daquela dinâmica que alguém chamou de já e ainda não. A salvação já está oferecida a todos, mas ainda não foi acolhida por todos. Hoje podemos dizer que 90% ainda não sabem que a vida já foi então redimida da morte e, consequentemente, ainda vivem e morrem como leprosos. O samaritano que voltou a Jesus para agradecer pela cura nos ensina que quando nós só vemos o que nos falta, o que ainda não alcançamos, quando só vemos os problemas a serem enfrentados e as lutas a serem travadas, não encontramos motivos para agradecer. Quando nos tornamos pessoas descontentes, amargas e preocupadas, não conseguimos reconhecer e valorizar o que há de positivo no nosso presente. Muitas pessoas religiosas não expressam a alegria no seu rosto, mas uma constante preocupação, uma constante angústia, como se a alegria e a gratidão fizessem parte apenas da vida de quem não sofre o que elas sofrem. E, no entanto, ter alegria e demonstrar gratidão não é consequência de uma vida sem problemas, mas de pessoas que caminham confiantes de que Deus sempre fará com que tudo ocorra para o bem daqueles que nele confiam. A ele se entregam e, por sua palavra, orientam suas vidas. No seu livro Despertar a Gratidão, Anselmo Grum observa que muitas vezes está por trás da atitude de ingratidão uma insaciabilidade. Ao invés de aceitar com gratidão alguma coisa, a pessoa devora tudo, mas nunca basta. Todo presente que recebe é pouco. Outra coisa importante que este autor também afirma é que, na medida em que nos reconhecemos como homens e mulheres criados por Deus, agradecemos justamente o fato de termos sido criados. Agradecemos o fato de sermos e não sermos. Portanto, a gratidão é uma forma de enxergar a vida e a nós mesmos também como dom. Posso olhar para a minha história de vida e agradecer a Deus por ser quem eu sou. Posso olhar para o meu corpo e agradecer porque, para além dos padrões de estética do momento, eu tenho a minha própria beleza. Posso olhar para as minhas cicatrizes, as minhas rugas, os meus cabelos brancos e agradecer, porque cada uma dessas marcas me diz que eu vivi e não fui vivido pelos acontecimentos. Posso olhar para a minha alma e para as cicatrizes que estão nela e agradecer, porque elas são as memórias das lutas que travei comigo para amadurecer como pessoa. E dando continuidade a esse nosso momento de oração, me coloco na presença de Deus, recolho-me imaginando Jesus que viaja em direção a Jerusalém, atravessando a Samaria e a Galileia. Peço aquilo que quero, seguir o Senhor Jesus e a sua palavra, mesmo que ainda me sinta impuro. E buscando tirar proveito, medito, olho, escuto e observo as pessoas, quem são, o que dizem e o que fazem. Um santo e abençoado domingo para todos e todas.